Olá, olá a todas, olá a todos. Nós vamos conversar aqui hoje, como está aparecendo aí na tela para vocês, sobre a evolução da doutrina processual e o processualismo democrático. A ideia é apresentar aqui a evolução científica do direito processual para que seja mais fácil entender como é que as coisas foram acontecendo em matéria de direito processual civil e como é que nós chegamos no ponto em que estamos hoje. E isso vai te ajudar a entender, inclusive, as mudanças de perspectiva. Por que que alguns assuntos foram mais importantes num determinado momento, hoje já não são tão relevantes assim? Por que que antes se tinha uma determinada abordagem a respeito do direito processual? Por que que essa abordagem mudou? Tudo isso tem a ver com essa conversa que a gente vai ter a partir de agora. Então, a ideia, como eu disse, é mostrar como se deu a evolução da doutrina processual e como se chegou a esse momento atual, momento que nós vivemos agora, nos anos 2000 e tanto, né? 2000, principalmente nas décadas de 2010 e 2020, esse momento que a gente vem chamando do processualismo democrático. Mas vamos começar bem lá do comecinho, e aí eu queria mostrar para vocês que a evolução do direito processual civil se deu em 4 fases. Então, aparece aí no slide para vocês, foram 4 fases. A primeira fase, a fase do praxismo, depois a fase científica, depois a fase instrumentalista, até chegar na fase atual, que é a do processualismo democrático. Então, vou mostrar para vocês toda essa evolução até nós chegarmos no ponto em que se está hoje. Vamos começar, então, por esse primeiro momento, esse momento inicial da evolução do direito processual civil, que é a fase do praxismo. Bom, o que era isso? O que era o praxismo? O que se tinha naquela altura era, em primeiro lugar, a ideia de que o processo civil era apenas um complemento do direito civil. O direito civil era visto como algo fundamental, algo essencial para regular a vida das pessoas, e o processo civil era apenas um complemento disso, destinado apenas, portanto, a permitir que o processo civil funcionasse na prática. Veio daí, então, e aparece aí agora no slide para vocês, veio daí, então, uma ideia, hoje absolutamente superada, de que, enquanto o direito civil era um direito substantivo, porque essencial, o processo civil era um direito adjetivo. Muita gente usa essa expressão até hoje, é comum a gente ver as pessoas se referindo ao processo civil como direito adjetivo. Isso está superado há muito tempo. Hoje é absolutamente equivocado dizer isso. Então, coisas como direito adjetivo, de chamar o CPC de código adjetivo, isso está absolutamente superado. Mas por que era assim? Por que naquela altura o processo civil era visto como um direito adjetivo? Porque, naquela época, a análise que se fazia do processo civil era a análise do que acontecia na prática forense. Então, vamos voltar lá no slide. O que a doutrina da época, o que a doutrina processual da época fazia? Ela escrevia sobre prática forense. Então, você pegava um livro de processo civil da época do praxismo, ele descreve como se faz uma petição inicial, ele descreve como é que se faz uma sentença, ele descreve o rito de uma audiência. Então, era uma análise doutrinária, se é que a gente pode chamar assim, mas vá lá, uma análise doutrinária que não tinha nenhuma preocupação científica, nenhuma preocupação teórica, a única preocupação era mostrar como é que as coisas funcionam na prática forense.
O praxismo nasce na Europa e em Portugal ele tem um papel muito importante. E aí estão aparecendo para vocês na tela duas imagens. O que são essas duas imagens? Só para vocês poderem entender. Do lado esquerdo da tela, tem aí a capa de um livro chamado Doutrina das Ações. Esse livro foi escrito por um jurista português, um praxista português, chamado Correia Teles. Do lado direito, um livro chamado Segundas Linhas sobre o Processo Civil, com adições às primeiras, escrito por um jurista português chamado Manuel de Almeida e Souza de Lobão. Aliás, uma curiosidade é que muita gente acha que Lobão era o sobrenome dele, e é muito comum ele ser citado como Lobão. Na verdade, o nome dele era Manuel de Almeida e Souza, e Lobão foi o lugar onde ele nasceu. Manuel de Almeida e Souza de Lobão, porque ele nasceu numa aldeia em Portugal chamada Corga do Lobão. E esses livros foram livros que marcaram muito o processo civil, não só em Portugal, mas também no Brasil. Tanto que esses livros chegaram a ser editados no Brasil com adaptações ao direito nacional feitas por juristas brasileiros. A obra de Correia Teles, por exemplo, recebeu no Brasil anotações de Pontes de Miranda. A de Lobão, a de Manuel de Almeida e Souza, recebeu anotações de Teixeira de Freitas. Porque havia mesmo essa ideia de dizer, olha, lá em Portugal é assim, aqui no Brasil tem uma diferençazinha ou outra, alguma coisa aqui que a gente adaptou. Mas com uma preocupação exclusivamente prática. Era um processo civil voltado exclusivamente para a prática. Não foi só na Europa que isso aconteceu, isso acontece também no Brasil. No Brasil, o praxismo dominou os trabalhos sobre processo civil desde o século XIX, desde que a gente tem direito brasileiro, portanto, desde a independência, até o começo do século XX. Essa primeira imagem que apareceu aí para vocês, vai aparecer de novo, é a imagem do Pimenta Bueno. Essa é a efígie do Pimenta Bueno, Joaquim Antônio de Pimenta Bueno, o Marquês de São Vicente. Foi um grande constitucionalista, comentou a Constituição do Império e escreveu também um livro de processo civil. Está aí a capa do livro, Apontamentos sobre as Formalidades do Processo Civil, um livro lançado ali em meados do século XIX. Essa imagem aí é da segunda edição. A segunda edição é de 1858, editado no Rio de Janeiro. Se a gente olha esse livro hoje, ele tem essa mesma característica, ele é um livro que fala da prática forense, ele descreve as formalidades do processo, como aliás o próprio nome indica, e como curiosidade histórica, há um capítulo do livro para analisar a capacidade processual das pessoas escravizadas. Pimenta Bueno discute, e isso era, na altura, uma discussão absolutamente revolucionária, se as pessoas escravizadas podiam ou não figurar como parte de um processo judicial. O que foi muito importante, extremamente importante, porque acabou dando base a que nós tivéssemos, naquela altura, a instauração dos chamados processos de liberdade. Processos que se instauraram para que se buscasse o reconhecimento da liberdade de pessoas que estavam sendo escravizadas, mas que, por alguma razão, conseguiam demonstrar em juízo que já não podiam mais continuar cativas e tinham direito ao reconhecimento da liberdade. Aliás, um caso famoso, daquele que talvez tenha sido o primeiro processo coletivo da América Latina, é o famoso caso da ação proposta por Luiz Gama, em que ele obtém o reconhecimento da liberdade de mais de 100 pessoas escravizadas com um único processo. É um caso que ficou extremamente famoso e, enfim, Luiz Gama hoje reconhecido como um dos heróis da história do Brasil.
Então, Pimenta Bueno teve essa preocupação, era um nobre, um marquês do Império, mas teve essa preocupação de fazer uma análise sobre a possibilidade de pessoas escravizadas irem a juízo e buscarem o reconhecimento da sua liberdade. Mas, claro, ele não foi o único praxista brasileiro. O mais importante praxista que o Brasil teve, aparece aí agora para vocês, foi Francisco de Paula Batista. Francisco de Paula Batista é autor da obra de processo civil mais importante que se escreveu no Brasil do século XIX, que é esse livro cuja capa aparece aí também, é o Compêndio de Teoria e Prática do Processo Civil comparado com o comercial. Para você entender até o título do livro. O que aconteceu aqui? Esse livro foi publicado, a sua primeira edição foi publicada em 1855. E o que nós tínhamos em matéria de legislação processual no Brasil em 1855? Nós tínhamos, para reger o processo civil, as ordenações filipinas. O processo civil brasileiro ainda era regido pelas ordenações filipinas e por uma série de leis, decretos, alvarás que vinham sendo editados desde a independência. De outro lado, para reger o processo civil das causas comerciais, o processo das falências, o processo da cobrança de dívidas que fossem representadas por títulos de crédito, como a nota promissória, como a duplicata, para reger essas causas de natureza comercial, como se dizia na época, nós tínhamos uma outra lei, que era o Regulamento número 737 de 1850. O Regulamento 737 foi a primeira lei processual genuinamente brasileira. E ela foi editada para regulamentar o Código Comercial, que era daquele mesmo ano, de 1850. Código Comercial, aliás, de que uma pequena parte está em vigor até hoje. E aí o que aconteceu? Nós tínhamos, para a época, claro, estamos falando de meados do século XIX, um processo das causas comerciais moderno para os padrões da época, e um processo civil muito arcaico, porque as ordenações filipinas eram do começo do século XVII, da primeira metade do século XVII. O que faz Paula Batista? Ele escreve esse livro e tenta repensar o processo civil a partir do processo comercial. Então ele tenta trazer alguma modernidade para o processo civil brasileiro. E por isso ele escreve um livro que é um compêndio, como ele mesmo chamou, de teoria e prática do processo civil comparado com o comercial. Esse livro tem uma característica muito interessante, é que embora seja um livro do praxismo, tanto que ele fala em teoria e prática, é um livro já com alguma preocupação teórica. Quando a gente olha a obra de Paula Batista, é um livro de leitura muito interessante, quando a gente vai ler a obra de Paula Batista, a gente verifica que ele tem uma preocupação teórica que naquela época era rara, inclusive entre juristas europeus. O que ele escreve sobre a ação, por exemplo, é uma concepção absolutamente revolucionária para a época e se antecipando à doutrina alemã em pelo menos 10 anos. A análise da natureza jurídica da arrematação que ele faz é para defender uma concepção que a doutrina italiana só foi encontrar nos anos 1940. Então, ele é um jurista muito à frente do tempo dele, mas tinha toda uma preocupação com a prática forense, porque, afinal de contas, era com isso que todo mundo estava interessado, né, de saber como é que faz uma petição inicial, como é que faz uma sentença, como é que produz uma prova. Outra obra que merece destaque no praxismo brasileiro é a do Barão de Ramalho, Joaquim Inácio de Ramalho, o Barão de Ramalho, esse senhor que está aí com uma faixa no peito, que escreveu um livro chamado Praxe Brasileira.
Ramalho era professor na Faculdade de Direito de São Paulo, Faculdade de Direito Largo de São Francisco, que hoje pertence à Universidade de São Paulo. Era professor de processo civil lá, claro, o nome da matéria não era esse, chamava-se Direito Judiciário Civil. Ramalho escreve esse livro para ser uma espécie de manual para os seus alunos, acaba sendo um livro muito útil para os profissionais, para os advogados, para os juízes da época, e é um livro que analisa a prática do processo civil brasileiro daquela época, mas fundamentalmente com base nas ordenações filipinas que ainda vigoravam e que foram ali depois consolidadas junto com algumas outras leis, alguns decretos que foram aprovados no tempo do Império. Então nós temos um autor do Rio de Janeiro, que é o Pimenta Bueno, um autor de Pernambuco, Paula Batista, e um autor de São Paulo, Ramalho. E não é difícil entender por que são autores desses três lugares. O Rio de Janeiro era a capital do Império. Pernambuco e São Paulo, os únicos lugares onde havia faculdade de Direito no Brasil. Havia uma faculdade de Direito em Pernambuco, em Olinda, onde Paula Batista lecionava, uma faculdade de Direito em São Paulo, onde Ramalho lecionava. Então, desses três lugares veio a produção jurídica, a produção literária sobre o processo civil brasileiro daquela época. Inspirada nos autores portugueses, se nós vamos à obra desses três autores brasileiros, eles citam os autores portugueses o tempo todo, os praxistas portugueses, Correia Telles, Pereira e Sousa e tal, e eles produzem, então, uma obra para tentar explicar como funcionaria na prática o processo civil do Brasil. Esse movimento do praxismo, na Europa, é superado, é abandonado a partir da segunda metade do século XIX. No Brasil, ele ainda durou mais um pouquinho. Ele vai até a virada do século XIX para o século XX. Não é difícil imaginar que, naquela época, era um pouco mais difícil para as inovações teóricas do direito chegarem até o Brasil. Não tinha internet, não era tão fácil conseguir acesso a uma obra jurídica estrangeira, então as coisas demoravam um pouco mais para chegar aqui. E aí, o praxismo foi substituído, primeiro na Europa, depois no Brasil, pelo surgimento da fase científica do direito processual civil. A fase científica do direito processual civil surge quando aparece na Alemanha a teoria da relação processual, que foi desenvolvida por este senhor que vocês estão vendo aí na tela, chamado Oskar von Below, e vem aí também a capa da edição brasileira da sua obra mais importante, um livro que aqui no Brasil se chamou Teoria das Exceções e dos Pressupostos Processuais. Below foi o autor que fez o processo civil virar ciência. Então, esse livro, que vocês acabaram de ver aí, esse livro cuja capa vocês acabaram de ver, é a certidão de nascimento do direito processual civil como ciência. É a partir da obra de Below que o direito processual civil deixa de ser direito adjetivo e vira algo autônomo em relação às outras áreas do direito. O que fez Below de tão revolucionário? Primeiro, ele diz que o processo é um fenômeno de direito público. Vejam que ponto interessante. Como o processo civil até ali era visto como uma espécie de apêndice do direito civil, então o processo civil era visto como algo vinculado ao direito privado. Tanto que, durante muito tempo, se tentou explicar o processo a partir de conceitos do direito privado, como contrato. Quando a gente estuda lá na faculdade as teorias sobre o processo, tem lá a teoria contratualista
do processo, de Potier, tem a teoria quase contratualista de Guénivaux, autores que vão tentar explicar o processo a partir de fenômenos do direito privado. O que fez Bilov? Ele disse, olha, o processo é de direito público. Porque quando a gente fala de processo, a gente está falando de uma atividade do Estado. Aqui no processo, o que acontece é que o Estado exerce jurisdição. Então, isto é direito público, não é direito privado. Pouco importando, disse ele, se o conflito que vai ser solucionado é público ou privado. Pode ser um conflito público, pode ser uma questão de direito previdenciário, tributário, pode ser um conflito privado, de família, de vizinhança. O conflito pode ser privado ou público. O processo é sempre um fenômeno de direito público. Essa é a primeira afirmação revolucionária de Bilov. E a segunda é a afirmação dele de que o processo é uma relação jurídica. Uma relação jurídica que se estabelece entre o Estado e as partes e que é distinta da relação de direito material controvertida. Surge aí a teoria da relação processual, até hoje, provavelmente a mais conhecida e mais adotada teoria para explicar o que é o processo. As pessoas usam até hoje, a maioria das pessoas usa, a expressão relação processual como sinônima de processo. Para a maioria das pessoas são sinônimos, porque para o Bilov eram sinônimos. Para ele o processo era a relação processual. Então a gente vê as pessoas dizendo isso até hoje. As pessoas dizem, enquanto fulano não é citado, ele não integra a relação processual. A citação, o Código de Processo Civil, artigo 238, citação é o ato pelo qual se integra a relação processual o réu, o executado ou o interessado. Então, é a ideia do processo como relação jurídica, e uma relação jurídica de direito público. Quando ele afirma que o processo é uma relação jurídica que não se confunde com a relação de direito material controvertida, e que ela é sempre de direito público, qualquer que seja a natureza do conflito, o que é que começa a acontecer? Todo um movimento que vem a reboque dessa teoria dele, para tentar explicar os diversos fenômenos processuais a partir de categorias do direito público, e não mais a partir de categorias do direito privado. E isso vai trazer, então, toda uma série de debates sobre o que é ação, sobre o que é jurisdição, e sobre o que é uma série de outros fenômenos do direito processual. Por exemplo, é a partir daí que a gente vai conseguir identificar que quando alguém arremata um bem num leilão de um imóvel penhorado numa execução, que aquilo não é uma compra e venda. Porque compra e venda é uma figura de direito privado. E aqui nós estamos falando de uma figura de direito público. E aí se vai começar a falar de expropriação do bem. Então, há toda uma preocupação em identificar e estabelecer com precisão conceitos de direito processual. A fase científica que se inicia com Bilov, no começo da segunda metade do século XIX, 1868, que é o ano da obra dele, a fase científica é uma fase de apego aos conceitos. Então, a partir do momento em que se desenvolve a fase científica, todo mundo no direito processual começa a ficar muito preso à ideia de que é preciso definir conceitos. O que é ação? O que é processo? O que é coisa julgada? O que é recurso? O que é ação autônoma de impugnação? Por que apelação é recurso, ação rescisória não é? Toda uma preocupação com a fixação dos conceitos. Essa fase científica que começou na Alemanha, continua a se desenvolver na própria Alemanha, na obra de Adolf Wahr. Está aí esse senhor aparecendo para vocês, autor de um importante manual de direito processual civil, do qual existe tradução para o espanhol, não existe tradução para o português. E Wahr foi o autor que, vejam,
impregnado por aquelas ideias de Bilov, vai dizer, olha, se o processo é uma relação jurídica autônoma no que diz respeito à relação de direito material, então a ação é um direito autônomo em relação ao direito material. Uma coisa é o direito de ação, outra coisa é o direito que se quer proteger em juízo. Se você me deve dinheiro e não paga e eu vou cobrar, nós temos que reconhecer aí dois direitos. O direito que eu tenho de receber o dinheiro que me é devido, que é o direito de crédito, e o direito que eu tenho de ir ao judiciário para receber esse dinheiro, que é o direito de ação. Então, a autonomia do direito de ação perante o direito material foi um desdobramento, eu diria, inevitável, da afirmação de que há uma autonomia do processo perante a relação de direito material. Então, a fase científica que começa com Bilov, ainda no século XIX, na Alemanha, vai se desenvolver ainda mais com a obra de Adolf Wahr. E aí vai vir um monte de outros autores e um monte de outros institutos. Inclusive, vamos chegar nos autores italianos. Mas desses italianos, eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, né? É preciso, no entanto, que fique claro que todo esse processualismo científico, com preocupação com os conceitos, com ênfase nos conceitos, começa na Alemanha. E foi se desenvolvendo muito. E muito do que a gente vê e escuta nas faculdades de direito brasileiras até hoje vem da fase científica. A gente vai para a faculdade de direito, tem toda uma preocupação do professor em apresentar os conceitos. Você tem que conhecer aquelas teorias todas. Aí você vai estudar a ação, aí tem a teoria civilista da ação, tem a teoria concreta da ação, tem a teoria abstrata da ação, tem a teoria eclética da ação. Isso tudo vem da fase científica do direito processual civil. Ela não se limitou à Alemanha, ela se espalhou, ela vai chegar na Itália, vai chegar em outros países da Europa, vai chegar no Brasil, evidentemente, mas nessa viagem da Alemanha até o Brasil, sem nenhuma dúvida, a escala mais importante foi a que se teve na Itália. A Itália foi o país que levou ao ápice a ideia de um processualismo científico. E há uma riqueza científica na doutrina italiana que impressionou o mundo inteiro, inclusive o Brasil. E eu arriscaria dizer que o pensamento processual brasileiro foi muito marcado pela doutrina italiana. Tão marcado pela doutrina italiana que durante muito tempo a gente esqueceu até de olhar para as outras. Muitos processualistas brasileiros escreveram suas obras sem olhar para o que diziam os portugueses, sem olhar para o que diziam os espanhóis, muito menos ainda olhar para o que dizem os nossos vizinhos latino-americanos. A preocupação era saber o que pensam os italianos. Porque realmente foi na Itália que o processualismo científico atingiu o seu ápice.